Esse, sem dúvida, é um assunto muito polêmico na igreja. Afinal, o dízimo continua a vigorar nos dias de hoje ou não? Todos nós sabemos que o sistema de 10% de doação, que hoje chamamos de dízimo, não é uma palavra existente nas escrituras, pois nos textos originais temos 1/10, ou seja, 10%. Sabemos que o dízimo não é para a igreja, mas sim para a tribo dos levitas. Aí você pode me dizer, mas Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo. A questão é completamente diferente. Eles não viveram a vida dando o dízimo. Foi uma ocasião específica e totalmente adversa, pois eles não deram à tribo de Levi, eles não deram para o Senhor. A prática de dar 10% do que você tem às divindades, naquela época já era comum entre os fenícios e os cananeus. Os 10% a qual Moisés instituiu não é a mesma coisa daquela ocasião em que Abraão deu 10% dos despojos a Melquisedeque. Os dízimos não eram entregues aos sacerdotes em dinheiro, mas sim em forma de alimento. Era dado de ano em ano e também a cada 3 anos. Os dízimos eram entregues em forma de cereal, frutas, animais. Não tem a ver com ouro, prata ou pedras preciosas. No livro de Malaquias 2, verso 1, você pode ver que essa ordenança é dada aos sacerdotes da tribo de Levi. Deus instituiu isso porque a tribo de Levi não possuía terras, não possuía heranças e eles não trabalhavam. O serviço que eles desempenhavam era unicamente no templo para as atividades religiosas. Então a única forma deles se manterem era com o dízimo, que não era todo para eles. O Senhor também instituiu o dízimo com outra função. Parte desse valor, especificamente 10% do dízimo entregado, era para ser doado aos órfãos, viúvas, necessitados e assim por diante. Nós não vemos as igrejas pegando 10% dos seus lucros e fazendo isso. Quando ele diz que o povo de Israel deve dar o dízimo para que haja mantimento na casa do tesouro, essa casa do tesouro era uma espécie de celeiro que ficava no templo para armazenar os frutos, cereais, animais arrecadados. Quando o Senhor fala que se fizermos assim, Ele abre as comportas do céu, Ele não está falando de dar bênçãos e dinheiro para a gente. Ele não está falando de prosperidade financeira e de nos abençoar com riqueza. Ele está falando em abrir as comportas do céu, como cair chuva, para que você tenha uma terra produtiva e assim consiga ter os cereais e os frutos para suster a sua família e dar ao templo. Quando ele fala que vai repreender o devorador aqui não é um demônio, não é o diabo. O devorador é um gafanhoto, porque na época as pragas de gafanhoto assolavam as plantações. Então Deus prometia que não ia deixar essas pragas consumirem as suas colheitas se eles fossem fiéis nos 10% de doação. Porque muitos não davam os 10%, outros davam só uma parte e outros levavam o pior que tinham, de péssima qualidade. E Deus não queria isso. E para ser dizimista, segundo a lei, a ordem é que deveria ser guardado toda a lei de Moisés. E nós não fazemos isso nos dias de hoje. Nós não sacrificamos animais. Nós não apedrejamos aqueles que cometem determinados tipos de pecados. Então, para dar o dízimo à casa do tesouro, temos que ser totais cumpridores da lei de Moisés. Já que não somos, não podemos dar o dízimo. E também não temos a quem dar o dízimo, pois não há templo, não há tribo dos levitas. E não vivemos mais da lei. Em Romanos 10:4, o apóstolo Paulo fala que o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Nesses versos que você está vendo aqui abaixo, o autor da carta aos Hebreus mostra que a lei encerrou, literalmente acabou. Você não consegue encontrar dízimo no Novo Testamento. Paulo fala em 2 Coríntios que devemos dar segundo o que Deus propôs em nosso coração.
Se você não tivesse o Velho Testamento, você não poderia sustentar nenhuma hipótese de dízimo. E sabemos que a única coisa que precisamos para seguir a Cristo é o Novo Testamento, onde ele nos passa as regras de fé. Então, não me venha sustentar dízimo usando o Velho Testamento. Use o Novo. O que temos aqui é uma péssima exegese bíblica do texto de Malaquias, adaptado vergonhosamente para sustentar igrejas. E muitos vão longe ainda dizendo que se não houver tal doação, estão condenados ao inferno, enquanto o contexto é completamente diferente. Meditem nesses versos que foram apresentados ao longo do vídeo e vão entender melhor. Assistam novamente, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilha e nos ajude a crescer a cada dia. Nos veremos em breve nos próximos vídeos.